Quando você olha a Escritura, a vocação, inevitavelmente, ela provoca rupturas. Eita, E não tem como você evitar isso. Você pode até resistir a princípio, Sim. mas não tem jeito. Se Deus te chamou para algo muito exclusivo, vai precisar fazer rupturas ou rompimentos. Os discípulos deixaram as redes, né? Os discípulos deixaram a rede, Eliseu Queimou as carroças. queimou as carroças. Então, não tem jeito. Então, o nosso desafio que eu quero colocar aqui para o pessoal é o seguinte: quem tem de fato essa convicção profunda de que Deus realmente chamou para dedicação exclusiva ao ministério, eu ainda sou daqueles que defendo a importância de um treinamento integral. Integral, perfeito. Olá, seja muito bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional. Hoje nós vamos falar sobre vocação, preparo e envio. Pela thumbnail aí você já viu quem é o nosso convidado, mas antes de apresentá-lo aqui de maneira formal, quero te pedir para se inscrever no nosso canal e curtir e ativar o sininho também, que aí toda vez que chegar um vídeo novo, vai chegar aí para você. E eu quero fazer uma divulgação rápida aqui. Antes de falar da Lerban, que tem os nossos livros maravilhosos, eu quero falar do Congresso da Família, que vai acontecer agora de 12 a 15 de agosto, lá em Águas de Lindóia, no Hotel Majestic. Então você que é pastor, de repente você que é um membro de igreja, você poderia perguntar para o seu pastor, pastor, o senhor já se inscreveu na Assembleia Geral da CBN? E aí você, como membro de igreja, um bom batista, você fala assim, como será que a nossa igreja poderia ajudar o pastor a ir com a família e participar de um congresso como esse? Porque às vezes o pastor quer até participar, mas por conta de questões financeiras não pode. Mas a igreja de repente poderia abençoar o seu pastor e me enviar ele para essa GO. Então nessa GO, o Congresso da Família é algo novo. O Congresso da Família Batista Nacional é o primeiro Congresso da Família Batista Nacional que vai acontecer junto com a Assembleia Geral e vai ter programação para os pastores, para as mulheres, vai ter programação para os filhos dos pastores. Então eu imagino como vai ser abençoado para o seu pastor, né? Para a sua igreja vai ser abençoado, porque a gente vai estar ali fortalecendo a família pastoral. E você também, eu estou falando aqui do pastor, né? Mas você, membro Batista Nacional, você é importantíssimo. Se você tem condições, se você pode priorizar, abrir mão de alguma coisa, de outra aqui, vou priorizar, vou participar desse Congresso da Família, vou estar investindo na minha vida, investindo na minha família, vá lá, tá bom? Vai ter programação para você, para sua esposa, para os seus filhos. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Olha, tem um detalhe. Lá nós vamos ter uma... Às vezes isso toca mais mulher do que o homem, né? A gente vai ter uma cerimônia de... Esqueci o nome lá. Renovação de votos. Você já ouviu a voz aí, abençoado, do pastor Paulo César. Vamos ter uma cerimônia de renovação de votos. Eita, esposa, agora você tem que dar aquela cutucada no marido, falando, vamos renovar os nossos votos. 20 anos de casado, a gente tem que fazer 19, 18, não importa se é um número quebrado também, você vai fazer renovação de votos lá. Tenho certeza que vai ser uma bênção, é um momento especial, é uma cidade muito legal, tenho certeza que você vai gostar. Tanto, principalmente pela parte espiritual, depois tem essa parte da comunhão, conhecendo outras pessoas de outros lugares do Brasil, né? E também um local que eu tenho certeza que vai marcar demais a sua participação. Então o link está aqui na descrição, entre, veja lá todos os detalhes, tem as categorias e tem como você se inscrever individualmente e organizar tudo por lá, questão de hotel. Agora, o ideal vai ser você ficar lá conosco, no Hotel Majestic, com pensão completa, café, almoço e janta todos os dias e participar conosco desse evento. Amém? Eu espero você lá. Quero que você diga, rapaz, eu me inscrevi depois que eu assisti o Debatista lá com o pastor Paulo César. O Natan fez uma propaganda tão arrumada lá. Pastor Paulo, seja bem-vindo. Amém, obrigado. É um prazer, uma alegria estar aqui mais uma vez, né? Num Debatista. Mais uma vez. Eu não sei se é a quarta ou se é a quinta já. Eu acho que essa já é a quarta vez. É a quarta vez. Quarta vez. Então, nós temos aqui alguns livros. Mostra só esse aí, pastor, Missão e Igreja. Mostrar o primeiro. Né, esse foi o primeiro livro que o senhor lançou, né? O primeiro e agora já a segunda edição. Segunda edição. Ampliada e revisada. Pronto. Tem outros aí também. A gente vai deixar aqui o contato do pastor Paulo César, tanto para você conhecer um pouco mais dos livros dele, porque ele não para de lançar livros, já tem mais uns 2 ou 3 engatilhados aí para sair. E para você, de repente, convidar o pastor Paulo para falar sobre missões. Então, ele fala sobre missões, ele fala sobre Apocalipse de maneira muito profunda. Fala sobre a Bíblia toda. E revitalização. Revitalização de igreja. Isso. Pronto. Gente, muito bom. Depois você pode ver os outros livros que o pastor Paulo César tem. A gente vai caminhar um pouquinho, porque hoje você vai conhecer um pouquinho mais também sobre a família dele, a história dele. Se você colocar assim no YouTube, aí, Paulo César Debatistas, aí vai aparecer todos os outros episódios, Você vai ser muito edificado. Mas, pastor Paulo César, hoje o senhor está como
é responsável pelo CETRAMI, né? Fala um pouquinho para a gente da sua atuação ministerial. Um resumo, né? Desde lá do seminário, passando pelo trabalho com os tucanos, o trabalho lá em Serra Talhada, e o que você está desenvolvendo hoje? Então, atualmente eu estou na base da Junta de Missões, na JAMI. Isso depois de 12 anos de campo missionário entre os indígenas, depois de 15 anos trabalhando no sertão de Pernambuco, com a igreja local e com o seminário teológico, o Seminário Teológico Evangélico do Sertão. E agora, praticamente, exatamente há 2 meses, eu me mudei para Belo Horizonte e estou trabalhando na base da JAMI. A gente vai conversar um pouco mais detalhado sobre isso, mas na coordenação e na direção do CETRAMI, que é o Centro de Treinamento. Maravilha. Que bênção. Então, para você que está em casa, está conhecendo um pouquinho aqui do pastor Paulo César, né, e vai conhecer um pouquinho mais à medida que nós vamos falando aqui, porque a gente vai falar um pouquinho sobre vocação. Como eu falei para você, vocação, preparo e envio. Eu disse que ia fazer a divulgação da Lerban, né? Está aí na descrição também o site da Lerban, tá bom? Tem livros do pastor Paulo César lá, eu acho que alguns já até se esgotaram, né? Isso. Mas tem, se não tem agora, vai ter outras edições e tem outros livros que você vai ser abençoado. Tem lá o meu livro, Cantar e Ensinar, a Igreja Aprende Enquanto Canta, você encontra muitos outros livros, revistas, tá? Material para pequeno grupo, para escola bíblica, tem muita coisa nova surgindo lá agora, então o link está aí na descrição para você conhecer a Lerban. Mas voltando aqui então, vamos deixar também o link do CETRAMI, da JAMI, para você conhecer um pouquinho, na medida que nós estamos falando aqui. Todos esses links estão aí. Vamos falar um pouquinho sobre vocação, preparo e envio. E essa primeira parte é a questão da vocação. Certo. E talvez tenha algumas pessoas que fiquem assim, sem saber, ainda mais agora que a gente tem falado sobre essa vocação meio que de modo amplo, né? Às vezes você não tem o chamado para um campo missionário, para ser um pastor, mas uma vocação você tem. Você precisa descobrir que vocação é essa. E aí tem muitas pessoas que estão ali, de repente tem trabalha na área profissional e acaba utilizando essas habilidades que ele tem também na igreja local. Mas como a gente poderia entender essa vocação específica? Como a pessoa fala assim, não, Deus está me chamando mesmo para deixar tudo aqui e viver da obra. Como é que a gente poderia ver respaldo? O que a Bíblia fala sobre isso? E como uma pessoa poderia ter essa certeza? Se é possível que há. Então, essa é uma pergunta difícil. Primeiro, a gente só situa. Existe a vocação geral, que é aquela vocação em que todos os cristãos são vocacionados para desenvolver e para cumprir uma missão. O ID do Senhor. Na igreja local, no seu trabalho, na sua escola, na sociedade como um todo. Todos os cristãos são vocacionados para essa missão. Agora, quando você olha a Escritura, você vai encontrar as vocações específicas. E quando alguém me pergunta, pastor, como é que eu sei que eu sou vocacionado de maneira específica para o ministério? Eu disse, essa é a parte mais difícil. Por quê? Porque não existe um padrão definido na Escritura, né? Você pode pegar o exemplo de Abraão, você pega o exemplo do próprio Jeremias, uma voz que fala para ele, você pega aquela bem dramática do Ezequiel, não é? Mas existe uma que me chama bastante atenção, que é a do Neemias, que não houve um anjo, não teve uma voz estrondosa, não teve uma revelação, uma visão, mas eu digo que a vocação de Neemias foi pelo impacto de uma informação. Rapaz. Então o cara escuta uma informação de como estava a situação do seu povo, aquilo causa um impacto no seu coração e ele começa a travar uma luta com Deus com relação a isso aí. Então existe uma diversidade, né? Então tem pessoas que vão ter uma palavra profética, outras pessoas vão ter um sonho, outras pessoas vão ser impactadas por uma informação, um desafio missionário que a igreja colocou, que ela ouviu, que foi o meu caso. O seu caso foi assim? Eu não tive uma visão, Olha eu não aí. tive uma revelação, eu não tive uma profecia, eu não sei se eu posso, mas eu vou contar. Pode Houve sim. uma crise que eu vivi no Betel, porque eu fui estudar no Betel brasileiro em 91. Então, é costume no Betel, não sei se ainda é, se você pegou isso, a questão da semana de consagração, Sim. que hoje é chamada de Semana Teológica, alguma coisa assim. Na minha época era Semana de Consagração. Sim. E os alunos tinham que dar testemunhos de como foi que Deus chamou e como especificamente para o Betel. Na minha época ainda era assim. Era. Eu saí de lá em 2012. Até 2012 ainda estava assim, não sei como é que está agora também. Então seguia uma sequência alfabética, né? Paulo César estava lá embaixo, letra P,
Então eu tive que ouvir muitos testemunhos. E eu comecei a entrar em crise. Eita, porque a maioria teve uma visão. Uhum. Tinha até aquele lá que teve literalmente um avião passando com a sigla VPB, né? Vá para o Betel. Aí outro que leu o texto lá de Jacó, que era a questão do Betel, Sim. e eu fui ouvindo aquilo, eu digo, meu Deus, eu não tenho nada para contar. Porque eu não tive uma visão, eu não tive um sonho, uma revelação. Porque eu fui desafiado por missões, especialmente na época, através de missionários da Jocum, Sim. e aquilo mexeu comigo, cresceu dentro de mim, eu vou chamar aqui o fogo ardente da vocação, e eu passei a entender isso com 16 anos. 16 anos. Que Deus tinha algo para mim muito específico. Então, a resposta seria basicamente essa, uma diversidade de formas e de maneiras que Deus se utiliza para chamar. Mas a questão central é a convicção interior, que é aquela que ninguém pode tirar de você, de que Deus, de fato, te separou para algo bem específico. Muito bom. Essa questão do Neemias é muito forte. Uhum. No meu caso, eu sabia que Deus está me chamando para um ministério específico, né? Uhum. E teve profecia, teve sonho, teve isso e tudo. Mas assim, tem uma missionária, esqueci o nome dela, que diz... alguém perguntou como foi seu chamado? Sofia Miller. Sofia Miller. Falou, ouvi uma ordem e obedeci. E obedeci. Pronto, é isso. Essa é a ideia. Eu quero lhe fazer uma pergunta antes da gente entrar aqui nessa parte do preparo. Se é possível, eu sei que vai haver muitos pontos de vista sobre isso, mas eu quero que você traga o seu ponto de vista. É possível alguém, na juventude, ter tido essa convicção e ter desobedecido? E tipo assim, agora está com 30, 40 anos, fala assim, tudo que eu fiz deu errado, porque eu sei que lá com 16 eu disse não. É possível isso acontecer? Pergunta difícil. É uma pergunta muito difícil, mas eu particularmente acredito que é possível, mas também entendo que a pessoa que teve essa chamada, essa vocação e resistiu por alguma razão e não quis, ela pode ter certeza, ela pode ter alcançado sucesso profissional, isso ou aquilo, mas ela não é satisfeita, não é plenamente satisfeita. Eu lembro de um colega que eu tive no seminário, já de os seus 30 para frente, era um professor de letras, e eu nunca me esqueci daquela cena que normalmente final da tarde ele estava ali segurado nas grades do portão com um olhar vazio, olhando, e você perguntava, o cara teve que terminar um noivado, abandonar o emprego dele, porque quando mais jovem ele tentou fugir desse negócio. Então, eu acredito que seja possível. Pastor, tem uma fundamentação bíblica? Então, essa é a questão, né? Você tem uma tentativa ali com Jonas que foi frustrada, né, pelo Senhor. Mas eu particularmente acho que seja possível alguém fazer isso, porém ela sofre as consequências interiores, não somente a insatisfação, e até mesmo em outras áreas da vida por desobedecer, porque toda desobediência ela traz consigo consequências. Eu sei que é polêmico, mas esse é um ponto de vista, é uma visão que eu tenho sobre esse tema. Até porque quando a gente vai falar sobre essa questão da eleição para salvação e outras coisas, salvação é uma coisa, esse aqui já é um outro ponto, né? É um outro ponto, é uma outra história, a questão do... Assim como também tem o contrário, pastor Natan, tem o contrário de gente que entrou sem ser vocacionado, que também vive... Aí se frustra também. Também vive a frustração de estar em algo que não foi chamado para aquilo. Realmente, porque tem que saber hoje tem muita água para rolar ainda na minha vida ministerial, Sim. Mas eu estive à frente de igreja por 7 anos. Eu tenho 11 anos de ministério. Hoje estou há 4 aqui na comunicação da CBN, né? Mas eu estive à frente de igreja por 7 anos. E realmente, se você não tiver o chamado, você se frustra com aquilo. Com certeza. Eu vi um podcast, uma entrevista com o reverendo Hernandes Dias Lopes, onde ele conta que em uma dessas viagens dele no Brasil, ele teve contato com pastores e ele especifica um caso em que o pastor estava já numa certa idade, meio que do meio para o fim do ministério, e compartilhou com ele essa frustração de saber que estava em algo que ele não tinha sido chamado por Deus para aquilo. Aí você sofre, né? Sofre bastante. Como o senhor falou, então a gente trouxe aqui os dois lados da moeda. Da história. E aí você que está aí nos acompanhando, nos ouvindo, não sei se isso trouxe talvez alguma resposta muito clara para você. Isso é algo você e Deus. Talvez para alguns aqui falar, agora está tudo muito claro. Talvez para outros falou assim, não sei ainda. Então, como o pastor Paulo César colocou, realmente é algo que tem muitas nuances, né? E aí você precisa realmente ter esse discernimento do que Deus está te chamando para fazer.
Diante disso, a gente passou por um tempo em que havia uma certa resistência ao estudo e ao preparo. Sim. Muita gente dizia assim, as almas estão morrendo, Deus me chamou, eu tenho que ir logo para o campo. E a pessoa chegava sem preparo, por conta da urgência, muita gente acabava sofrendo no campo. Sim. E a Jami, ela se propõe a preparar esse missionário para que ele chegue ferramentado, né, com ferramentas úteis para trabalhar no campo. Vamos falar um pouquinho então aqui da Jami? Como é que ela estabelece, então, esse preparo? Você pode falar um pouquinho para a gente aí do histórico da Jami, para quem de repente não conhece? Às vezes você é até Batista Nacional, ouve falar da Jami, sabe que é a nossa junta de missões, mas não conhece um pouco mais sobre ela. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre a Jami aqui. Ok. A nossa querida Jami, que não é uma mulher, viu? É Junta Administrativa de Missões. Ela foi criada exatamente em 29 de janeiro de 1995. E a Jami foi criada com esse foco. É um órgão da nossa denominação, da CBN, e o foco dela é exatamente cuidar dessa questão de missões transculturais, né? Às vezes o pessoal tem essa dúvida com relação, mas eu tenho um missionário em algum local aqui no Brasil, no interior do país, não é o foco da Jami. A Jami é exatamente o cuidado e a responsabilidade em apoiar, mobilizar igrejas e apoiar igrejas no cumprimento da missão junto a povos de outra cultura. Pode ser no Brasil? Pode. Por exemplo, povos indígenas no Brasil é considerado um trabalho transcultural, obviamente é um trabalho transcultural. E a Jami, ela é responsável por isso. Então, ela foi criada com esse objetivo. E aí nós temos, então, dentro da Jami, nós temos o CETRAMI, né? Foi criado, foi fundado quando? Então, o que é o CETRAMI, para você que talvez ainda não ouviu falar? O CETRAMI ele é o Centro de Estudo Transcultural e Missiológico. Então, a criação do CETRAMI foi muito interessante, porque quando a Jami foi criada em 1995, existiam missionários batistas nacionais atuando em alguns lugares do mundo, em alguns países, através de outras agências. Com a criação da Jami, muitos deles migraram para a nossa junta. A Jami também manteve parcerias, ou seja, o missionário batista nacional permaneceu vinculado à sua agência anterior, porém com a parceria agora com a Jami. Então, o que se percebeu? Que para enviar esses missionários para o campo transcultural, havia necessidade de um preparo muito específico. Antes disso, tinha que enviar para alguma outra agência que fornecia, que possibilitava esse preparo. Então, a ideia foi criar o centro de treinamento para suprir essa necessidade. Mas foi muito rápido, porque se a Jami foi criada em 1995, em 1997 foi criado o CETRAMI. Foi criado o CETRAMI, com esse objetivo específico de treinar o missionário, aquele que já tinha uma formação teológica já bem fundamentada e que já tinha uma convicção, eu vou para um campo missionário transcultural. Então, o CETRAMI foi criado, a princípio, com esse foco exclusivo de treinar o missionário transcultural. Pronto. Certo? Então, a princípio, a sua função no CETRAMI é como? Atualmente, eu sou o diretor acadêmico, diretor-geral do CETRAMI. Aqui eu gostaria de fazer um registro muito interessante, porque quando o CETRAMI foi criado em 1997, quem estava na coordenação, já logo desde o início, foi a missionária Cecília Carvalho, que é a esposa do pastor Ronald, muito competente, e ela ficou na direção do CETRAMI até exatamente 2024. Então, desde 97 até 2024, a missionária Cecília fez um trabalho belíssimo da organização de grade curricular, do funcionamento do curso no internato, de contato com montar uma boa equipe de professores. Então, e agora, em 2025, já agora em fevereiro desse ano, essa coordenação foi passada para mim. Foi feita essa transição, né? Essa transição. Então tá aí, feito o registro. Que Deus continue abençoando mais e mais missionária Cecília, esse legado, né? É um legado. Com certeza. Eu estive lá na Escola Missionária de Férias
E eu acho que é alguma coisa... Eu não sei se outros missionários têm, mas talvez por conta dessa formação do Betel, né? O OICA, que é ali o observação, interpretação, correlação e aplicação. Então é um método de estudo bíblico e que a missionária Cecília, né, os alunos ali também aprendiam. E ela dá aula dessa disciplina lá no curso. Que é um método de estudo bíblico. Exato. Ou seja, não tem como falar de Cetrami sem mencionar a importância da missionária Cecília durante todos esses anos. Maravilha. Que Deus abençoe mais, missionária Cecília, por esse legado deixado aí no Cetrami. Então, o senhor assume agora o Centro de Treinamento Missionário. E aí tá, o objetivo do Cetrami é trazer esse preparo. Então, o senhor falou que até então, né, naquele primeiro momento, o objetivo, o foco era fazer esse preparo missionário. Hoje, há também esse processo de estudo teológico para quem quer um regime de internato, mas não necessariamente para ir para o campo transcultural, né? De repente, para ingressar na URMIBAN, ter um preparo teológico. Então, há essa modalidade também, né? Exatamente. Então, só para pontuar, o curso que foi criado em 97 é chamado Especialização em Missiologia. Né? Então, que esse tem uma duração de... A duração do especialização em missiologia são 8 meses ao todo. 6 meses é internato, é questão mais teórica, aulas teóricas. E 2 meses é um treinamento, é um estágio prático em algum campo transcultural. Entendi. Então, esse é o especialização. Então, a ideia era exatamente essa. Olha, temos um missionário, às vezes o pastor tinha lá um casal, ou tinha um jovem que já tinha essa formação teológica e muitas vezes já queria enviar para o campo. Aí que entra a importância do preparo. Porque uma coisa é você ter uma formação teológica para atuar numa igreja local na sua cultura. Outra coisa é você ter essa formação teológica e bíblica para atuar num campo transcultural, onde há uma outra cultura, uma outra língua, a abordagem é diferente. Então, foi criado, por exemplo, com disciplinas muito específicas. Antropologia cultural. Então, como você conviver numa outra cultura? Fenomenologia da religião. Você vai lidar com vários fenômenos religiosos, dependendo da cultura que você vai. Precisa entender o fenômeno religioso para apresentar o evangelho de forma contextualizada. Aí vai ter estratégias missionárias, a contextualização e identificação, que eu sou um dos professores desde 2003. Eu já comecei a dar aula de contextualização. Então, ele é muito específico. Então, o que aconteceu? Em 2010, o pastor Ronald, claro, juntamente com a missionária Cecília, eles decidiram criar um outro curso, que é chamado Teologia e Missões. Esse daí, qual é o público? Normalmente, ali um jovem, seja solteiro ou casado, que entende que tem uma vocação, que Deus chamou para o ministério pastoral ou missionário, e aí o Cetrami criou esse curso. Por que Teologia e Missões? Porque boa parte dos nossos seminários teológicos, Batista Nacional ou de outras denominações, eles oferecem muitas vezes um bom treinamento bíblico, teológico, e muitas vezes sai dali alguém muito bem formado, qualificado na área bíblica e teológica, mas são líderes que vão para a igreja local sem visão missionária. Por quê? Porque, no máximo, o que alguns seminários conseguem fazer é colocar a missiologia lá no cantinho, lá, tipo uma introdução à missiologia. Então, a pessoa faz ali 2, 3, 4 anos de um curso teológico e praticamente não vê nada nessa área de missões. Então, Teologia e Missões era para pegar exatamente a pessoa que estava começando o seu preparo na área bíblica e teológica, e aí a ideia também de dar uma ênfase em missões. Para quê? Para que, quando ele sair de lá, se ele for atuar numa igreja local, na sua cidade, na sua região, ele vai sair de lá com o preparo bíblico-teológico, mas com visão missionária. Então, ele vai ser um pastor que vai envolver, mobilizar a sua igreja local para se envolver com aquilo que é a vida da igreja, né? A missão da igreja. E também por quê? Porque muitos deles que vão para lá fazer esse preparo, quando ele se depara ali com a questão missiológica e esse mundo de missões que ele é imerso nisso aí, ele de repente entende que agora
Deus está direcionando para um campo missionário. Então, quando ele conclui o Teologia e Missões, normalmente ele já vai para a especialização em Missiologia e vai. Então, tem acontecido esses dois casos. Forma aqui, fica no seu país, na sua região, na sua cidade. Outros entendem, não, Deus quer mais. Aí ele faz a especialização para poder ir para um campo transcultural. Então, esse Teologia e Missões foi criado em 2010. 2010. Então, nós temos o pastor Ronald organizando a Jami, lá no começo, 97. A Jami em 95. 95, isso. Em 97, isso. Nós temos o início do Cetrami, com o casal e a irmã Cecília, a missionária Cecília, assumindo ali até agora, 2024. Direção. E nós temos, então, o curso de Teologia e Missões surgindo... Teologia e Missões em 2010. 2010. Que foi uma questão muito interessante, porque a partir daí, além de formar o pessoal que volta para as suas igrejas com visão missionária, fez esse link, rapaz, muito interessante. Agora mesmo nós estamos com uma formatura prevista para outubro. Sim. Mas dessa turma que está se formando, se eu não estiver enganado, 4 ou 5 já voltam ano que vem para a especialização, porque vão para campo transcultural. Eita, glória. Que bênção. E o que eu acho interessante, talvez você, pastor que esteja nos assistindo, ainda não teve essa noção. Você fala assim, poxa, eu queria que essa minha ovelha fosse estudar, mas que fosse... De repente, a pessoa, a princípio, não tem essa ideia da vocação missionária, mas ele quer estudar teologia e quer estudar bem. E, de repente, você pensa, poxa, mas eu gostaria do internato. Porque, hoje em dia, a gente tem muitos vocacionados que mesclam, né? Continua trabalhando e tudo. E eu até entendo, de repente, alguém que já tem família e tudo. Mas se você, jovem aí, de 18 anos, 17 anos, puder ir para o internato... Rapaz, comigo foi assim. Eu recebi lá meu chamado com meus 15 anos, quando chegou com 18 já não queria mais ir, queria fazer a distância por questões de cabeça de jovem mesmo. E meu pai falou, não, meu pai é pastor, né? Meu pai é paraibano, já conhecia o Betel, quando ele procurou internato, já não tinha, o STEB já não estava mais no regime de internato nesse período. No caso do Cetrami só foi surgir em 2010. Né? Então, em 2008, já estava fazendo toda aquela preparação. Em 2009, eu fui para o Betel. E o meu curso também é de teologia com ênfase em missiologia. Inclusive, eu conheci o pastor Paulo César numa reflexão missiológica do Betel. Você tinha recém-chegado dos tucanos, não? Não, eu ainda estava entre os tucanos. Ainda estava naquele período? Não. Eu saí em 2009. Foi em 2012, se eu não me engano, essa reflexão missiológica, ou 2011? Eu acho que foi 2011. Eu já tinha saído, eu já estava em Pernambuco. Então, pronto. E aí eu fui conhecer o pastor Paulo César, depois fui descobrir que ele era Batista Nacional. E uma riqueza, falando sobre contextualização, assuntos e tradução de Bíblia. Tradução de Bíblia. Pronto, esse detalhe, né? Hoje o povo tucano tem o Novo Testamento na própria língua. Impresso e gravado. O senhor começou, foi quase até o final desse processo, não foi? Não, eu fui até o final. Fiz um trabalho mais de adaptação a partir de um Novo Testamento traduzido na Colômbia. Entendi. Para os tucanos de lá. Eu fiz a adaptação. Foi até o final, impressão, lançamento. Poxa, e a gravação também para eles. E a gravação. Está aí. Então nós temos o povo tucano hoje com a Bíblia, o Novo Testamento traduzido, um trabalho do pastor Paulo César. Olha aí que benção. Você pode ouvir esse testemunho mais pertinho, leva ele aí. Nesse livro também tem. Tem essa história, né? Olha, o livro Missão e Igreja tem um testemunho. Então, de repente, tem um jovem aí da sua igreja, pastor, que quer se preparar. E nesse nível de profundidade, né? Nós temos muitos seminários batistas nacionais aí, glória a Deus por isso, que vão facilitar em uma área, né? Na área do EAD, de repente, realmente são pessoas que não têm condições de abrir mão ali de trabalho e tudo. Mas nós estamos falando aqui de jovens. Você que é jovem, entendeu essa vocação, esse chamado, você que é pastor, entende, o seu jovem tem conversado com você, manda para o Cetrami. E de repente você também que já tem família e tem esse chamado missionário, vai lá também, né, pastor? Exato. Essa questão, tanto... Eu estou falando de um aqui porque eu sei que estou falando do que é mais fácil, mas tem aquele negócio de você sair mesmo, né? Queimar as carroças e vamos embora. Isso. Então, esse é um ponto que eu queria destacar no que diz respeito à vocação. Sim. Certo? Quando você olha a Escritura, a vocação, inevitavelmente, ela provoca rupturas. Eita, e não tem como você evitar isso. Você pode até resistir a princípio, sim, mas não tem jeito. Se Deus te chamou para algo muito exclusivo, vai precisar fazer rupturas ou rompimentos. Os discípulos deixaram as redes, né? Os discípulos deixaram a rede, Eliseu queimou as carroças. Então, não tem jeito. Então, o nosso desafio que eu quero colocar aqui para o pessoal é o seguinte.
quem tem de fato essa convicção profunda de que Deus realmente chamou para dedicação exclusiva ao ministério, eu ainda sou daqueles que defendo a importância de um treinamento integral. Integral. Perfeito. E também defendo o treinamento EAD, inclusive no nosso seminário no Sertão tinha presencial e tinha EAD. Sim. Depois vamos falar aqui do CETRAMI também, Uhum. nessa parte. Mas eu defendo que quem de fato tem essa vocação e pode ter essa oportunidade de fazer o internato, para mim, é insubstituível. Você viveu o internato, eu vivi o internato. E por mais que a gente faça ali o curso EAD, que ajuda muito, traz uma boa capacitação, mas você tem que trabalhar o dia inteiro, a correria do dia a dia, as preocupações familiares, questões, atividades ou outras. E vocês, às vezes, eu já dando aula no EAD, eu vi pessoas dentro do carro, voltando para casa, assistindo a aula. Às vezes chega em casa e tem a questão de família e tudo. Então, se Deus te chamou e te vocacionou, os rompimentos, as rupturas, elas precisam acontecer. Agora, não me entendam mal. Só que, infelizmente, algumas igrejas e alguns líderes optam mais por isso. Não é nem tanto porque o vocacionado não está disposto a ir, mas pesa a questão financeira. Verdade. Porque uma coisa é um curso EAD. Você paga ali um valor bem menor e tal. O seu obreiro vai ser qualificado? Vai. Ele vai ter ali uma formação, se o curso EAD for bom e ele for uma pessoa dedicada, disciplinada para poder estudar. O curso presencial, internato, ele é um pouco mais caro, obviamente, né? Você tem ali despesas com internato, hospedagem, alimentação, professores, porque os professores muitas vezes vêm de outros estados para dar aula, mas, no meu entendimento, é um diferencial. Um diferencial porque você tem ali uma formação integral. Puxa, mas o EAD proporciona isso? No meu entendimento, não. O EAD proporciona, se você for uma pessoa esforçada e disciplinada, uma boa formação teológica, mais acadêmica. Agora, o vocacionado, vida devocional, disciplina, trabalho em equipe, convivência ali em comunidade, isso é insubstituível. Sim. E tem alguns insights que você às vezes só vai conseguir perceber, você sai da sala de aula e é no bate-papo. Isso aconteceu comigo. Sim. Isso aconteceu comigo. Eu fui entender de fato a justificação pela fé, não foi nem na sala de aula. Foi numa conversa. Foi numa conversa, porque cresci no evangelho, estava tudo muito arraigado aqui na minha mente, a ideia de que não, eu preciso fazer para somar. O que Jesus fez na cruz foi uma parte, eu tenho que ter a minha parte. Rapaz, aí o professor falando em Romanos, justificação pela fé, de maneira profunda, mas tipo assim, aquela linguagem estava muito... Aquela linguagem já estava... Era uma linguagem que eu ouvia a vida toda. Sim. A salvação pela graça, justificação pela fé. Mas na minha cabeça o drivezinho, o drive que estava instalado era outro, né? Então, quando eu ouvi aquela frase, eu já tinha uma interpretação. Até que tinha um colega meu que ele já tinha uma formação em farmácia, ele tinha 2 anos de crente. E aí eu falei, rapaz, que aula boa, gostosa, profunda, né, aquilo ali. E no bate-papo eu falei, pois é, só que quando ele fala isso da graça, tem essa outra parte aqui que ele não falou. Aí ele falou assim, não, aquela parte de que as nossas obras são... Não, as nossas obras não são para a nossa salvação, não. A obra é resultado. Não, peraí. Então eu entendi errado, né? Você entendeu errado mesmo. E isso foi num bate-papo depois da sala de aula. E eu tô falando de uma que me marcou profundamente, mas tantos outros insights que eu tive, né? Inclusive, quando eu estava escrevendo o livro, que foi num bate-papo com um colega que eu fui descobrir que a palavra não falava aprisco lá na parábola da ovelha perdida. Sim. No texto bíblico não diz que as 99 ficaram no aprisco, né? Era montes, desertos. E foi num bate-papo com um colega ali que você vai tendo esses insights. Então, assim, eu costumo dizer que muito daquilo que eu vivo hoje tem a ver com o preparo que eu tive no internato. E uma coisa que o senhor falou, talvez, além dessa questão financeira, eu creio que há também aquela ideia de que quem vai para o seminário geralmente é quem mais trabalha na igreja, né? É aquele que mais atua. Aí o pastor não quer abrir mão. Aí se ele está fazendo o EAD, ele está aqui todo domingo, final de semana, ele está aqui comigo. Exato. Mas se eu mando ele para o CETRAMI, eu perco aqui minha mão de obra qualificada, né? E aquela ideia ainda que a igreja pense, né, mas ele vai voltar preparado, ele não volta. Ele até pode voltar, né? Mas você está construindo para o reino. Então, assim, agora, algo que o senhor falou na sua ministração que eu assisti, o foco da igreja local. E como essa igreja local hoje, ela
ela fez parte da sua preparação, né? Sim. Então, esse Novo Testamento traduzido na língua tucana... Tem uma história por detrás. Tem uma história. E a igreja local é o ponto. É o ponto. E é o que aconteceu comigo. No meu caso, o meu pai investiu metade da mensalidade e a igreja local investiu outra metade. Uhum. Então, aonde eu estou hoje, o que eu tenho feito, o alcance que a mensagem tem chegado, eu devo à minha família, meus pais e a Igreja Batista Nacional de Altamira. Igreja Batista Nacional de Altamira, lá na Transamazônica, que investiram na minha formação uns 4 anos. Eu voltei, fiquei 1 ano lá, depois eu fui para a congregação que emancipou, não voltei mais lá para a igreja. Sim. Eles investiram 4 anos na minha vida, investiram no reino. Mas aonde eu estou chegando hoje, a mensagem tem chegado através de mim, a Igreja Batista Nacional de Altamira com certeza fez o investimento e está lá. E eu queria deixar assim para nós, para nossa reflexão e talvez para líderes ou pastores que tenham essa visão, puxa, é alguém tão bom, tão qualificado, tão útil na igreja local que eu quero segurar por aqui. Mas a igreja de Antioquia precisou abrir mão simplesmente de Barnabé e Paulo. Eita, olha aí. O Espírito Santo disse, eu quero esses 2, mas poderia ser não, eu quero esses 2 para a obra que eu tenho chamado, e era o quê? A obra missionária. Então, no meu livro Missão Igreja, eu falo exatamente isso, que missões é uma obra excelente, e para uma obra excelente, a igreja ela deve enviar o que ela tem de melhor. Melhor em termos de capacitação, que Deus chamou, vocacionou, treinou. Então, faça isso, porque não é na nossa igreja local, é o reino que é abençoado. Amém. Glória a Deus por isso. Pastor Natan, me permita ainda, dentro dessa parte de internato, explicar um pouco do nosso funcionamento. Além de solteiros, tem também espaço para casais, certo? E além dessas vantagens que eu falei da formação integral, no sentido de vida devocional, disciplina, trabalho em equipe, vida em comunidade, a dedicação exclusiva ao estudo. Então, uma coisa é você fazer algumas leituras que o professor te passou na sua correria. Outra coisa é você estar ali tempo integral, aulas presenciais, bancas de estudo e aprofundamento nas suas pesquisas. Eu estava falando agora para o pastor da PIB de Ceilândia, pastor Ricardo, que tem uma ovelha dele lá, que é a Valéria, um exemplo para muitos de nós lá, a questão da importância disso. Porque, por exemplo, no nosso seminário lá funciona o quê? Existe uma semana de disciplina, dando uma disciplina com aulas manhã e tarde e banca de estudo à noite. Finalizou aquele período, existe uma semana seguinte que é banca de estudo, manhã, tarde e noite. Sobre o quê? Ou sobre a disciplina anterior que você teve, aí o aluno vai ter agora uma semana de banca para se aprofundar, para ler diversos autores sobre aquele tema. Por exemplo, eu dei bibliologia, doutrina das escrituras, durante uma semana. E eles ficaram uma semana de banca estudando bibliologia. A próxima vai ser uma outra professora que vai dar sobre a doutrina do pecado, a doutrina do homem, e, no caso, eles vão ter uma banca na semana anterior só para estudar sobre essa doutrina com as leituras que o professor passou, e depois o professor chega e fica uma semana em sala de aula. Ou seja, o aprofundamento e o aproveitamento por essa dedicação exclusiva é algo impressionante e que só o internato possibilita isso, esse melhor e esse maior aproveitamento dos conteúdos das disciplinas. É verdade, não, sensacional. Então você, pastor, que está nos ouvindo, você jovem, queira isso, né? Participar e o aprofundamento, realmente, você tem que abrir mão de algumas coisas, mas só quem já viveu o internato realmente sabe. Sabe o sofrimento de viver lá, porque realmente é puxado, mas o resultado disso é extraordinário. Glória a Deus por isso. Só para pontuar, hoje nós temos lá 2 casais, inclusive um casal com filho. Com filho. Aí quem tem filho, como é que seria? Aí cada um tem que... porque os pais se dedicarem... Aí lá existe a questão de creches que são próximos, os meninos são pequenos, e já teve casais lá que, por exemplo, dentro do seu sustento, precisou colocar um valor para, tipo, alguém lá conhecido, babá, que a gente consegue nas igrejas, possa cuidar por um período dos filhos. Para que os pais possam dedicar-se ao estudo. Perfeito. Então é isso, gente. É investir em pessoas. O senhor falou uma frase, eu sei que as pessoas não porque o pastor Paulo César veio, a gente aproveitou, ele veio aqui pregar lá em Ceilândia,
E o senhor falou uma frase muito forte que eu acho que foi de um pastor lá da Vitória da Conquista. Pastor Edmar Vaz, Pastor já Edmar. falecido, inclusive. A frase que ele falou, quando tijolos... Como é que é a frase? Ele disse para a liderança da igreja na época, isso faz muitos anos, no dia em que tijolos tiverem mais valor do que estômago de missionário, eu não sou pastor dessa igreja. Isso é forte. Muito forte. Isso é forte. Isso me marcou profundamente naquela época. Eu era um jovem missionário, começando a vida como missionário de campo. E ouvi isso de um pastor bem experiente. Olha aí. Então agora vamos falar sobre o envio. Nós falamos aqui da vocação, do preparo e do envio. E essa frase marca então essa transição, até porque o preparo já tem a ver com isso. Né? Sim. Você enviar pessoas, você precisa às vezes abrir mão do tijolo da construção para bancar um seminarista lá no internato, né? No curso dele. E talvez depois, se ele for para o campo missionário, manter ainda essa... Né? É como a gente falou mesmo. Às vezes você já começa no preparo, sabendo que provavelmente ele não volte mais. Volta ali para fazer alguns meses, para falar um pouquinho do projeto que ele vai desenvolver no país em que ele está indo. E às vezes vai, e a igreja continua desenvolvendo aquilo que é o aqui, lá e acolá, né? Exatamente. É a igreja desenvolvendo seu trabalho onde ela está, mas também sustentando missionários e chegando em locais mais distantes. Como é que funciona, então, o envio, pastor, da Jami? Então, quando o aluno ele tem as duas questões, o que estudou lá, o Teologia e Missões, e já segue para a especialização, e tem aqueles que já têm a formação e procura a Jami só para a especialização. Então, são duas questões. Então, no geral, ele vai apresentar para a junta de missões, tipo, se ele já tem um direcionamento de um campo que ele quer ir, ele vai apresentar um projeto, o que ele quer fazer lá. Obviamente, tem que vir com apoio da sua igreja local. E esse projeto é avaliado. Obviamente, ele vai ter que passar pelo treinamento específico, né, que a gente já falou. E muitas vezes ali, ele pode ser redirecionado para às vezes é um país que ele quer ir que não está aberto ainda, mas existe um outro que vai ser uma transição e tal. Então, esse envio aí já não tem a ver com o Cetrami. O envio tem a ver com a Jami. Com a Jami mesmo. Aí o vocacionado vai ter que passar por todos aqueles trâmites. O Cetrami vai proporcionar o treinamento. Sim. Mas aí o envio é parceria Jami, igreja local. E uma coisa muito interessante. Enviar um missionário para um campo transcultural, pastor Natan, normalmente há um custo muito elevado, né? Passagens de ida, às vezes com família, a vida lá, o custo de vida, tudo vai depender de qual vai ser o campo. Uma igreja local, dificilmente sozinha, ela consegue sustentar uma família ou um missionário no campo. Daí a necessidade de parcerias. Normalmente é um grupo de igrejas que se associa, como eu falei lá, com esse missionário via Jami. A Jami é essa facilitadora para o missionário que vai para lá. Então, ele vai ter um processo, um período de levantar sustento. Primeiro ponto é, no que sua igreja vai participar? Minha igreja é em um determinado local e é uma igreja que não tem tantos recursos, mas ela vai participar com esse valor. A minha tem um recurso a mais, vai participar com tantos por cento do meu sustento. Ok. A partir desse ponto, a Jami ajuda esse missionário, colocando ele em contato com outras igrejas, com outros pastores. Ele vai nessas igrejas, apresenta o seu projeto com o objetivo de levantar parceiros, né? Quando esse sustento está completo, no geral entrou aí 2, 3, 4, 5 igrejas, depende muito dessa participação, que esse vai entrar agora no processo de visto, né? Tirar visto, depois autorização para entrar no país. Como agora está sendo enviado, esse é um detalhe interessante, o casal está indo embora para Guiné-Bissau, fazer a transição com o Herbert e Desirê, e eles são da nossa igreja de Serra Talhada. Fizeram o treinamento teológico lá no nosso seminário no Sertão, vieram para a Jami, fizeram a especialização e agora, com o apoio da nossa igreja no Sertão, mas com várias outras igrejas, eles estão com o sustento já completo para serem enviados esse mês para Guiné-Bissau. Então, é assim que funciona esse processo aí do envio, né? Agora, maiores detalhes, que se algum pastor, algum líder tiver alguém na sua igreja e queira fazer isso,
maiores detalhes, entre em contato com Jami, procura o pastor Ronald, que é o diretor executivo da Jami, que ele vai passar mais detalhadamente esse processo do envio. Perfeito. Aí eu pulei uma etapazinha aqui, que o senhor ia falar sobre o EAD. Então, como essa questão do envio, para mais detalhes, pastor Ronald e a equipe lá também do escritório pode estar explicando um pouquinho mais, né? Pastor Ronald propriamente dito. Exato. Pastor Ronald é que tem todos os detalhes dessa informação do envio. Voltando então o EAD, voltando do CETRAMI, você tinha falado sobre essa questão do presencial e o EAD, que tem essa modalidade também. Como é que funciona o EAD do CETRAMI? Então, na verdade, são duas questões novas. Certo. Há algum tempo atrás, não lembro agora há quantos anos, talvez uns 3 anos atrás, eu ainda no sertão, o pastor Ronald entrou em contato comigo. Como eu tinha ali concluído, estava fazendo doutorado, tinha concluído algo do tipo, ele entrou em contato comigo falando de um desejo que ele tinha de que o CETRAMI pudesse abrir um mestrado em missiologia. Não em teologia, não, mas em missiologia, visando a questão de pastores de igreja local, que não tem como deixar a sua igreja local para ir lá para a base da Jami, missionários que estão no campo e que gostariam de continuar aprendendo e se aprofundando mais, professores de seminário da nossa denominação ou de qualquer outra denominação, que tem ali a sua boa formação teológica, é um excelente professor, mas gostaria de compreender mais essa área da missiologia, até mesmo para atuar melhor no seminário onde ele estuda. Então, pensando nesse público, ou profissionais da igreja local, profissionais em outras áreas, que são pessoas atuantes na igreja local e que gostariam de conhecer mais a questão da missiologia. Então, o pastor Ronald falou comigo há algum tempo atrás para que a gente pudesse montar uma grade e ver a possibilidade de montar um mestrado EAD. Na verdade, híbrido. Então, quando eu assumi agora a coordenação, como já era algo pensado e tal, e ele já tinha mandado me dizer que esse seria um dos meus trabalhos, era essa implantação do mestrado, então a gente quer começar esse ano um mestrado livre em missiologia, híbrido. Então, o mestrado são 9 disciplinas, 2 presenciais, lá na base missionária da Jami, e 7 EAD. Certo? Perfeito. E aí a gente tinha que, primeiro, vamos ter que, além de pensar em disciplina, tem que pensar em professor. E a nossa ideia era, puxa, no meio Batista Nacional, nós temos gente qualificada, formada, que possa realmente dar um mestrado de qualidade. Então a gente foi fazer um levantamento, que precisaria que tivesse pelo menos doutores, ou pessoas que já tinham feito mestrado ou especializações nessa área da missiologia. Então, quando a gente fez o levantamento, rapaz, há muita gente boa, Batista Nacional, que não são apenas teóricos da missiologia. Por exemplo, o pastor Éder, lá de Goiânia, é um doutor na área. Olha aí. E de uma igreja muito envolvida com missões. O pastor Jesus Aparecido de Anápolis é um doutorando e de uma igreja que quem conheceu de perto, extremamente envolvida com missões. E aí você vai ter o Delano Santos, que também está no Goiás, que é um doutor na área, o doutor João Marcos, que sempre ajudou a Jami. Aí, no caso, tem a minha pessoa que já veio dando aula em outros mestrados na área de missiologia. Então, a gente montou uma... Você é doutor também. Doutor também. É porque ele está com vergonha de falar, né? Que se falar das suas habilidades. Mas o pastor é doutor em missões. E esses livros aqui, boa parte deles são resultados das pesquisas. Mestrado e doutorado. Então tá aí. Aí a gente montou essa equipe, fiz o contato com todos eles, todos se colocaram à disposição para serem professores desse mestrado. Então, o objetivo não é só proporcionar a formação acadêmica, mas, por exemplo, o pastor está lá na sua igreja, ele é muito bom, graças a Deus, desenvolve um bom trabalho, tem um bom preparo teológico, mas ele queria se aprofundar melhor. Então, ele vai ter acesso ali à disciplina Teologia Bíblica da Missão, a plantação de igreja, revitalização de igreja, liderança pastoral e eclesiologia missional,
ele vai ter acesso ali a cuidado integral do missionário como uma disciplina exclusiva. Então, montamos isso e agora nós vamos começar um trabalho de divulgação para ver se nós montamos uma turma para darmos início. A ideia é que seja no mês de agosto a esse mestrado, que as aulas serão ministradas pelo Zoom, onde uma vez por semana, durante cada módulo será dado em 5 encontros, tipo 5 segundas-feiras, durante a noite. E quem for realmente fazer o mestrado completo, 2 ocasiões em Belo Horizonte. Então, o todo do mestrado são 2 anos com disciplinas, porque haverá um intervalo de 2 meses entre uma disciplina e outra para pesquisas, para leituras. E quem prosseguir tem 1 ano para escrever a sua dissertação. Aí digamos que ele fez, puxa, eu concluí todas as disciplinas, mas eu não quero fazer a dissertação. Tudo bem, não tem nenhum problema. A diferença vai ser no final a titulação. O mestrado vai incluir 9 disciplinas mais a dissertação. Mas se a pessoa diz, eu não quero a dissertação, ela só vai fazer 8 disciplinas. E a titulação no final, em vez de ser mestre em missiologia, é especialização em estudos missiológicos. Okay? Então, a gente montou isso aí e a ideia é começar ainda esse ano, quem sabe aí no mês de agosto. Que benção, que benção. Olha só, que coisa. Para você que é Batista Nacional, isso não dá uma alegria no seu coração? A gente ter... no Centrami nós temos desde a formação teológica, a especialização em missiologia e até o mestrado. Isso é maravilhoso. Isso é uma riqueza para a nossa convenção. Para você que é pastor Batista Nacional, no caso, eu fui estudar no Betel porque ainda não tinha um internato. Mas, assim, se tivesse, com certeza, eu seria um dos alunos aí, talvez um dos primeiros alunos do Centrami, se já tivesse sido, naquela época já tivesse. Então, aproveite, você que é pastor nosso, e de repente você que é de outra denominação e fala assim, não, eu gosto, sou batista, ou de repente outra denominação. Me permita aqui, já que nós temos alguns seminários batistas nacionais no Brasil, em alguns estados do Brasil, eu queria também, como eu fui coordenador de um seminário teológico por 15 anos no Sertão, eu queria também dar uma palavra de incentivo para os coordenadores de seminário teológico. Invista nos seus professores. Olha aí. Então, se você tem um professor lá no seu seminário que quer fazer uma especialização, quer fazer um mestrado, vai ser bom para ele e vai ser bom para o seminário. Perfeito. Então, invista. Nós fizemos isso lá no Sertão. Então, excelente. Invista nos seus professores, porque de repente você tem alguém que pode fazer um mestrado aí em missiologia e ser uma bênção no seu seminário aí, no seu estado, na sua região. Perfeito. Isso que o senhor tem falado é importante. Essa ênfase em missiologia, essa ênfase na vida do obreiro, porque o que nós temos visto hoje também é muito foco na teologia, né? A teologia, muitas vezes, pela teologia. Sim. A parte intelectual. Que é bom, mas quando ela tem apenas o fim em si mesmo, é nocivo. Não faz sentido. Faz sentido você estar se preparando teologicamente só para um preparo intelectual. E quando você tem esse foco missiológico, é o preparo intencional para cumprir o ID, que foi o que Jesus falou, que todos nós precisamos. Seja no contexto transcultural, seja no contexto local, você está se preparando para desenvolver a missão da igreja. Né? Com certeza. Então, eu acho que isso é importante quando o senhor traz esse ponto de que a formação é teológica, não tem essa ênfase em missiologia, mas se os professores foram preparados, tem um mestrado como esse, querendo ou não, vai redundar nisso. Com certeza. A gente costuma dizer, pastor Natan, tanto como professor no seminário, como coordenador, que se a teologia que a gente estuda, ela não desembocar lá no serviço e na obra missionária, ela não faz sentido. Quando a gente dá uma disciplina chamada Introdução à Missiologia, a gente trabalha um tópico sobre a relação entre teologia e missiologia, mostrando que, infelizmente, alguns seminários fizeram uma dicotomia entre o que é teologia e o que é missiologia. Aí você tem uma pessoa que diz, eu não quero teologia, mas eu quero fazer só missiologia. Há outro que diz, não, eu não tenho muito a ver com missões, eu vou fazer aqui só teologia. Como se fossem duas coisas dissociadas. Em um dos seus livros, o Augusto Nicodemos, ele diz algo, ele chama a atenção para algo muito interessante quando ele fala do apóstolo Paulo. Que ele diz que foi o teólogo mais importante do cristianismo, mas também o seu principal missionário. É verdade. Então, na pessoa de Paulo, você tem exatamente ali o cara
com alta qualificação na área teológica, mas o maior plantador de igreja que nós já tivemos na história do cristianismo. É missionário. Porque às vezes a gente também faz aquela separação. Não, o missionário geralmente vai ter aquela pegada evangelística, menos mestre. Aí isso quebra em Paulo, né? Quebra, Você totalmente. tem um mestre Isso. plantando igreja. A gente enfatiza lá para os nossos alunos que vão para o campo transcultural. Lá eu vou só para falar de Jesus. Eu digo, certo, você vai plantar uma igreja. Ok. Você vai fazer o discipulado, você vai treinar líderes. Então, você precisa ter uma boa qualificação bíblica, teológica e missiológica para você fazer um trabalho de formação para que você chegue num ponto no campo missionário, que a gente diz que o ponto do campo missionário é quando o missionário se torna desnecessário. O missionário tem que chegar lá pensando o seguinte: qual é o meu objetivo? Me tornar desnecessário aqui. Como? Plantar a igreja, treinar a liderança, eu olho para aquilo ali e digo, não precisam mais de mim aqui, o trabalho segue sem mim. Tornou-se desnecessário, deixa o trabalho e vai embora. Está funcionando bem. Que bênção, que bênção. Pastor Paulo César. Só me permita, eu falei só do mestrado. Sim. Mas o pastor Ronald, como ele anda muito, viaja muito, prega em muitas igrejas, ele disse que muitas pessoas abordaram, disseram, pastor, mas assim, a gente não tem aquela questão da vocação exclusiva, específica para o ministério, mas a gente queria uma formação básica, teológica. Vocês não têm um EAD? Sim. Então, houve essa procura também do Teologia e Missões, para aqueles que entendem que não tem aquela questão, mas é um professor de escola bíblica dominical, é um líder de uma célula, de um grupo pequeno, é um líder na igreja local de algum ministério de jovens, de adolescentes ou de senhores e senhoras, e que gostariam de ter. Não queriam fazer um curso tão longo, de 4 anos, mas queriam ter. Então, o pastor Rony conversou comigo, nós montamos ali um curso básico de 2 anos, com 28 disciplinas, e a ideia é que no próximo ano o CETRAMI também possa abrir, chamado Teologia Ministerial e Missões. EAD para aquele que não é o vocacionado de tempo integral, mas aquele que quer conhecer melhor para atuar na sua igreja local, num curso bom, que dá um bom preparo, mas num curto espaço de tempo, no sentido de 2 e não 3 ou 4 anos, mas 2 anos. É o Teologia Ministerial e Missões. A ideia é começar no próximo ano. Perfeito, então tá aí. Isso é maravilhoso, a gente vê o avanço do reino por meio da nossa convenção e a Jami e CETRAMI trabalhando nesse sentido. Então, setembro, quer dizer setembro, eu falei sexta-feira. Setembro é mês de missões mundiais. Isso. Esse episódio está sendo gravado agora em abril, mês de missões nacionais, né? Provavelmente você já vai estar assistindo aí depois, mas setembro é mês de missões mundiais. Né? Sabe o que é legal para você, pastor, que está assistindo esse episódio aqui? Pega esse episódio, separa aí um dia na sua igreja, reúne o pessoal, vamos assistir um episódio aqui, um Debatistas Podcast, que vai falar sobre vocação, preparo e envio. Às vezes o pessoal não conhece a Jami, não conhece o CETRAMI. Se o senhor explicar, talvez não fique com todos esses detalhes como nós estamos conversando aqui. Coloca esse episódio, chama aí a igreja. Pessoal, hoje nós vamos assistir um podcast aqui, coloca lá na tela. Setembro é mês de missões mundiais. Então separe um dia na programação. Com certeza você está preparando a igreja para isso, né? São cultos especiais. Então, na programação, poderia separar um dia, de repente, para colocar esse episódio aqui e vai abrir, que talvez pessoas que nunca conversaram com o senhor sobre isso, de repente vai surgir vocacionado. Aí, olha que benção. Fica aí a ideia. Palavras finais aí, pastor, para os vocacionados e pastores e líderes. Pronto. Eu gostaria primeiro de me direcionar aos vocacionados. Então, para você que entende que tem uma vocação específica do Senhor para servir no reino, seja no ministério pastoral, seja como missionário. Se você tem essa convicção, a primeira coisa, reconheça a importância e a necessidade de se preparar. Não queira atropelar o processo, naquela ideia de que, puxa, eu preciso ir porque as almas estão morrendo. De fato estão. Mas Jesus não atropelou o processo, ele investiu em treinamento. Paulo não atropelou o processo, ele investiu no treinamento de pessoas em Éfeso que evangelizou toda a Ásia. Então, se você tem essa vocação, reconheça a necessidade de adquirir melhor ferramenta para melhor fazer a obra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Reconheça isso. Reconhecendo isso, procure o seu pastor, procure o líder da igreja local,
compartilhe com ele essa sua vocação, esse seu chamado, essa sua convicção interior e expresse para ele não só a sua convicção, mas o seu desejo de se preparar. A partir dessa conversa com o seu pastor, com o apoio dele, você entre em contato conosco, ali do CETRA-MI, porque nós vamos te orientar melhor em como se matricular e fazer parte de um dos nossos cursos. Então, essa palavra é para você, vocacionado. Mas eu quero também me dirigir a pastores, como eu, que estamos juntos aí nessa caminhada. Ministre na sua igreja local acerca da vocação ministerial. Fale sobre esse tema, ensine na sua igreja sobre esse assunto, apresente os desafios missionários no Brasil e no mundo. Desafie a igreja. Quem sabe ali, em uma dessas ministrações, Deus vai falar e impactar corações e levantar os vocacionados dentro da igreja. Ministrando sobre isso, identifique os vocacionados em sua igreja. Identificando, seja um grande apoiador, incentivador, mobilize a igreja para investir nesse vocacionado. É um investimento em uma pessoa e que vai alcançar outras pessoas, é um investimento para a eternidade. Fazendo isso, entre em contato conosco. Nós estamos ali em Belo Horizonte, na base missionária da Jami, no centro de treinamento. Estamos ali para passar as orientações que o pastor desejar e receber lá no nosso internato os seus vocacionados de sua igreja, para, com a graça de Deus, proporcionar a eles um treinamento de qualidade. E lá a nossa formação, querido pastor e vocacionado, ela tem um tripé. É a teologia, a gente procura oferecer o melhor para ele, é a missiologia e vida piedosa. Deus abençoe. Amém. Que bênção. Fica aí então a palavra para os pastores, para os vocacionados, para a igreja, conhecendo um pouco mais do CETRA-MI, da Jami. Deixei os links aqui na descrição para você acompanhar, tá bom? Todos os links que, como eu falei lá no início, para você conhecer um pouquinho mais. Tem projetos missionários, né? A pessoa entrando lá no site da Jami, você vai encontrar os projetos dos missionários. Então é isso. Igreja que cresce é aquela que é engajada com missões. Com certeza. Talvez alguns queiram, mas como é que eu faço esse contato? Então, primeiro, nós temos o site, que é jami.com.br/CETRA-MI. Lá você vai ter o link CETRA-MI, clicou, você vai ter as informações do curso. Tem o Instagram, que é o @CETRA-MI. E nós temos o WhatsApp, não sei se depois vai ser possível colocar. Pode falar. Que é o 31, que é o DDD, aí 997660316. Então esse é um WhatsApp exclusivo para esse contato e passar essas informações. E temos o e-mail, que é o cetrami.jami@gmail.com. Perfeito. Então, apareceu aí na tela para você as informações. Na descrição também nós deixamos. É isso. Pastor Paulo César, muito obrigado. Que honra, viu? Eu que agradeço por essa oportunidade de poder falar sobre esse tema, sobre esse assunto. Amém. Muito bom tê-lo aqui conosco. Então, é isso. A gente vai finalizando por aqui. Se você quer ver outros conteúdos com o Pastor Paulo César, como eu falei, coloca aí na barrinha do YouTube, Debatistas Podcast, Pastor Paulo César Nascimento, você vai ver os outros episódios. Ou tem aqui no YouTube, na nossa playlist, você vai ver todos os outros episódios. Temos muitos assuntos bons aqui que vão abençoar, edificar a sua vida. Tem um com a missionária Raquel Elana, falando sobre missões no contexto muçulmano, e entre outros aí, da área missionária também, que vão te abençoar. Eu tenho certeza, em nome de Jesus. É isso, até o próximo Debatistas.